Nós vamos iniciar então esse tema, por algumas semanas, trabalhar sobre esta questão, sobre a doutrina da igreja e como a doutrina da igreja é importante para nós. Hoje em dia nós vemos que a igreja tem caído em descrédito e não tem recebido o valor que ela deveria receber como igreja. Ela tem caído em descrédito por causa da corrupção que existe muitas vezes dentro da igreja, por causa da imoralidade, por causa das falsas doutrinas. Então a igreja tem caído em descrédito. Pessoas, hoje em dia existem grupos chamados de desigrejados que não pretendem mais participar, frequentar igrejas por N motivos, por decepções, por várias coisas que podem acontecer na igreja. Entretanto, nós vemos nas Escrituras o valor que o Senhor, que a Bíblia dá, que o nosso Deus dá à igreja, ao povo de Deus, a reunião de um povo para glorificar ao Senhor. Não apenas algo institucional, algo formal. Deus valoriza a igreja como o corpo de Cristo, como aquele povo que vem para louvar e para adorar ao Senhor, como aquele povo desde o princípio da igreja, que se reunia em casas para cantar louvores ao Senhor, para aprenderem da palavra de Deus, para falarem da palavra de Deus, participarem do sangue e do corpo de Cristo na ceia do Senhor, para batizarem pessoas que criam no Evangelho. Uma igreja como este corpo de Cristo que leva a palavra de Deus e que está junto, como a Bíblia mesmo fala, como este organismo vivo, como um corpo que se une os membros se unem para cooperar uns com os outros para o crescimento desta igreja. Então é sobre esta igreja que nós vamos falar hoje, não uma igreja institucional, com uma placa, uma mera formalidade. Nós estamos falando da igreja espiritual, da igreja corpo de Cristo, ok? Então não vamos falar sobre apenas uma instituição. A igreja é muito mais do que uma instituição. Para isso nós já comentamos inclusive que basicamente nós vamos usar a nossa confissão de fé e vamos estudar alguns textos das Escrituras também relativos à igreja do Senhor, como por exemplo a carta às 7 igrejas da Ásia, que nós temos lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. A nossa confissão de fé ela começa da seguinte forma: a igreja universal ou católica, que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. A igreja é a esposa, o corpo e a plenitude daquele que é tudo em todos. A nossa confissão, portanto, fala que a igreja da qual nós estamos falando que é a igreja universal, não aquela universal que nós conhecemos hoje, ou católica, também não a católica que nós conhecemos hoje, que o termo aqui, católica ou universal, são sinônimos, está se referindo à igreja do Senhor que está em todos os lugares do planeta. Então esta é a igreja universal, esta é a verdadeira igreja universal do reino de Deus, não esta que existe hoje. Então é a igreja do Senhor, que recebeu a obra do Espírito, quando ouviu a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo trabalhou no coração desta pessoa, a convenceu e ela creu no Evangelho, ela foi chamada pelo Senhor. Então esta é uma igreja invisível. Por que esta é uma igreja invisível? Porque mesmo dentro de uma igreja, institucionalmente falando, você pode ter pessoas ali que não fazem parte da igreja. Elas fazem até parte da igreja institucional, mas não fazem parte da igreja espiritual e invisível. Esta pessoa, por vários motivos ali, ela não compreendeu o Evangelho, mas ela está ali, ela muitas vezes foi batizada, ela participa da ceia do Senhor, ela até tem ministério na igreja, mas ela não faz parte desta igreja invisível, porque ela não compreendeu o Evangelho ainda. E aí, claro, há uma falha na outra ponta também, que é a compreensão de que esta pessoa não havia compreendido o Evangelho. Muitas vezes esta pessoa passa batida também, porque ela tem muitos sinais
de uma verdadeira cristã. Mas estas pessoas que são chamadas pelo Senhor, elas são parte de uma igreja invisível. Elas fazem parte de uma igreja institucional e elas são verdadeiramente crentes também. Ou seja, nem todo que participa da igreja é cristão. Isso é importante a gente compreender. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas não faz parte da igreja invisível. É importante a gente fazer essa distinção entre igreja formal e institucional e igreja invisível. A igreja visível tem todas aquelas pessoas. A invisível, muitas vezes, nem todas aquelas pessoas fazem parte dela. E aí, então, esta igreja invisível consiste no número total dos eleitos, daqueles que já foram chamados, estão sendo ou ainda são chamados, serão chamados em Cristo, que é o cabeça. Cristo é o cabeça dessa igreja. É importante a gente compreender isso. Não é o pastor. O pastor é um líder da igreja que foi chamado para conduzir a igreja nos caminhos. Não precisa colocar nenhuma foto do pastor lá fora, não precisa adorar o pastor, achar que ele que ele é inerrante, que tudo que ele falar é lei. Não é assim, nem com o apóstolo Paulo era assim. A Bíblia fala dos bereanos, que eles conferiam na palavra se de fato era daquela forma. Então, quem é o cabeça da igreja é Cristo. Existe um pastor na igreja, mas a Bíblia também fala de um supremo pastor que é Cristo. Cristo é o supremo pastor e o pastor da igreja, ele é um servo de Deus. E nós devemos obediência a Cristo, que é o cabeça da igreja. O cabeça, esse cabeça do corpo. Essa é uma cabeça, não tem como viver. Não há vida sem cabeça. Você pode até ter vida sem um braço. Você vai ter muitas limitações. Ou sem uma perna, ou sem as duas pernas, ou sem os dois braços e as duas pernas. Você pode ter vida com muitas limitações, mas sem cabeça, só em filme. Na realidade não existe. Por isso que Cristo é o cabeça, é Ele que dá vida, Ele que informa o seu corpo, o que está necessitando do crescimento. Seu corpo está sentindo dor, precisa ser tratado. Seu corpo está com sede, seu corpo está precisando ser hidratado com água, seu corpo está precisando de comida, seu corpo está precisando de sol, está precisando de roupa. O nosso cérebro, a nossa cabeça que manda todas essas informações para o corpo, e Cristo, então, esta autoridade que envia as informações para esse corpo, e nós devemos obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. A Bíblia também traz algumas ilustrações a respeito de Jesus, que fala que a igreja é a esposa e Cristo é o noivo. Nós somos a noiva e Cristo é o noivo que veio para desposar esta noiva. Então nós pertencemos a Ele. A noiva pertence ao noivo. Não podemos achar que uma pessoa que não pertence à igreja não valoriza a igreja, como uma pessoa que diz que valoriza a igreja, que é tida como noiva nas Escrituras. Se ela não valoriza a igreja, como ela vai valorizar o noivo? Se ela não valoriza o fato de ser noiva, como que ela vai valorizar o noivo? Eu não sou noiva, mas eu gosto do noivo. Aquele relacionamento meio sem compromisso, né? É aquele meio informal, assim. Nós somos parte do corpo. Como você pode dizer valorizar a igreja, mas não quer ser parte deste corpo, desta igreja? A igreja ela é o corpo. Eu quero ser corpo, mas um corpo separado, uma parte do corpo, só parte do corpo separada lá, só cultivado sozinho lá, in vitro. Não existe. A igreja é um corpo, um organismo. É um povo que se reúne, um povo falho. Então esta igreja, ela é uma igreja, primeiramente a igreja invisível, que é todo o povo que Deus chama, e a igreja também é vista como este corpo de Cristo. Vamos ver alguns textos aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 23. O autor da carta aos Hebreus, ele vem falando aqui, a partir do versículo 22, ele fala: mas tende chegado ao monte Sião,
e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele está falando aqui deste Monte Sião, como se nós estivéssemos chegando a Jerusalém, a terra onde o Senhor deu a promessa ali a Abraão, onde o templo estava construído, e ele fala então desta universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu. Então essa igreja, primeiramente, ela é invisível, porque ela é aquela igreja dos que estão arrolados nos céus. Nós somos parte de uma membresia. Existe uma membresia da igreja terrena, da igreja institucional. Mas o verdadeiro cristão, ele está com o seu nome arrolado nos céus. Nós não falamos dos membros arrolados, nós temos o nosso nome arrolado nos céus, o texto está falando aqui. A Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E aí no versículo 24 ainda ele vai falar: Jesus, o mediador da nova aliança, é o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então nós pertencemos a esse Jesus que é mediador de uma nova aliança, e nós fazemos parte desta igreja, somos parte desta membresia, nós somos parte de um corpo, somos parte de uma família, estamos arrolados não apenas institucionalmente, mas espiritualmente por Deus. Fomos chamados por Ele, fomos eleitos por Ele, chamados por Ele, e vivemos para Ele para todo sempre. Voltando um pouco, Colossenses capítulo 1, versículo 18. O texto lá vai falar: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui fala de Cristo como cabeça, como líder, como a autoridade sobre o corpo. Não há como nós sermos cristãos sem reconhecermos a autoridade de Cristo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós já falamos inclusive dos jargões que existem por aí, já falamos inclusive que eles são completamente incoerentes. As pessoas falam: fácil é aceitar Jesus como Salvador, eu quero ver você aceitar Jesus como Senhor. Sabemos que isso não é uma realidade, não existe, não tem como você reconhecer Jesus como seu Salvador sem reconhecer Ele como sendo seu Senhor. Então, as pessoas acham que elas podem reconhecer que Jesus é o seu Salvador, mas Ele não é seu Senhor, que você pode viver de acordo com os seus próprios princípios, de acordo com a sua própria moralidade, de acordo com aquilo que você imagina que é o melhor para você. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça, que Ele é a autoridade, é Ele quem manda. Se você é um cristão, se você vive para Cristo, Ele é seu Senhor. As duas coisas andam juntas, Senhor e Salvador. Não dá para separar as coisas. Ele é só meu Salvador, não é meu Senhor. Não há como. Se Ele é seu Salvador, você antes já reconheceu que Ele é seu Senhor. Você já chegou perante Cristo e falou: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser seu servo, porque eu necessito da salvação, e sem ti eu não tenho salvação. Sem andar contigo, sem fazer aquilo que o Senhor manda, não há salvação sem estar contigo. Não há como ser, andar com Jesus reconhecendo que Ele é Salvador sem ser Senhor. E aí você não anda com Cristo. Se Ele nasceu Senhor, você não anda com Ele. Ele é o cabeça, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e Ele tem a primazia de todas as coisas. É sobre esse Jesus que nós falamos, não sobre apenas um Jesus que cura, que dá coisas a você. Ele pode dar e deu muitas coisas para todos nós, mas Ele é o cabeça, é aquele que tem a primazia. Ele é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Ele é o cabeça desta igreja. Sem Cristo não existe igreja. Infelizmente nós vemos por aí hoje em dia um cristianismo meio sem Cristo. E aí não é cristianismo, obviamente.
É um corpo sem cabeça, é aquela lenda do cavaleiro sem cabeça. Está lá, andando lá, aquele corpo lá, sem cabeça. É uma lenda, é inexistente. Efésios capítulo 1, versículo 10. Vamos ver alguns textos de Efésios. Efésios 1:10, ele vem falando sobre a questão da eleição ali, da predestinação, e fala no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, em Cristo convergem todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é o dono, ele é supremo, ele é soberano sobre todas as coisas. E aí no finalzinho do capítulo 1 ali, o apóstolo Paulo fala: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Isso quer dizer que ele tem a autoridade, que ele é supremo sobre todas as coisas, e ele recebe a igreja para ser o cabeça, para ser o guia, para ser o instrutor, para ser o nosso caminho, para ser a nossa autoridade, o nosso Senhor. Nós somos servos e vivemos em função de Cristo e para Cristo. Capítulo 5 de Efésios, versículos 23 em diante, 23, 27 e 32. Aqui o apóstolo Paulo vai fazer esta ilustração, este paralelo entre o casamento e a vida com Cristo. Veja o versículo 23, ele fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ele fala: olha, na família existe uma função do homem e uma função da mulher. Não está falando que o homem é superior à mulher, mas que Deus deu o papel ao homem de ele ser a autoridade no lar. Ele fala assim: como o homem é o cabeça da mulher, Cristo também é o cabeça da igreja. Ele é o salvador deste corpo. Cristo é o salvador do corpo. O versículo 27 vai falar: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Perceba os paralelos que ele está fazendo aqui, de Cristo com o casamento, falando: olha, Cristo, ele quer entregar a sua igreja perante Deus como aquela noiva, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Assim como o marido, sendo o cabeça do lar, ele não vai querer o mal da sua esposa, mas ele vai cuidar dela. Assim como Cristo vai cuidar da sua igreja, para que essa igreja chegue sem culpa perante Deus, para que ela chegue santificada diante do Senhor, para que ela chegue bela, como essa ilustração aqui. Imaginar a noiva chegar toda descabelada, com a roupa toda suja, rasgada, a maquiagem toda borrada, cheia de rugas por causa porque ela foi mal cuidada. A Bíblia nos fala que Deus cuida, Deus preserva a sua noiva, para que ela chegue de forma aceitável diante do Senhor, né? No momento deste casamento, dessas bodas, de cuidar desta igreja, dela como se fosse algo glorioso. O texto fala aqui: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então, muitas vezes a gente vê a igreja assim, a igreja institucional, como aquela igreja, aquela noiva que está entrando, está chegando no altar, cheia de manchas, de sujeira no seu corpo, com marcas de sujeira no rosto, marcas de queimadura, vergões pelo corpo,
roupa suja, mal cheirosa. Não é esta a igreja do Senhor. O Senhor cuida da sua igreja, o Senhor preserva a sua igreja. Por isso que muitas vezes a igreja institucional, ela nos parece estar descaracterizada e distante de Cristo. Está distante do noivo, até rejeitou o noivo. A Bíblia nos dá essa ilustração, inclusive, sobre Israel. Que Israel era como aquela mulher que foi tirada da rua da miséria, onde o noivo cuidou, deu roupas novas para ela, e cuidou, deixou ela muito bem. E depois de ela estar bem cuidada, ela voltou a se prostituir. E a palavra nos fala, em outros momentos, fala que Israel era pior do que uma prostituta, porque a prostituta ainda recebia pelo valor do seu trabalho ali, do seu programa que ela fazia, e Israel se prostituía por nada, se prostituía por algo que não tinha valor algum. Infelizmente é desta forma que nós vemos a igreja muitas vezes. É uma igreja que não está sendo cuidada por Cristo e acaba sendo apenas uma igreja institucional, uma igreja formal. A igreja cuidada por Cristo é uma igreja de pecadores, sim. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor cuida, o Senhor restaura. Há uma sujeirinha, algum problema, o Senhor nos limpa, o Senhor nos concede o arrependimento. Há um probleminha ali de uma roupa suja, o Senhor nos purifica. Ele nos faz reconhecer, está sujo ali, você necessita de purificação. Está machucado ali, precisa de tratamento, vou te tratar nesta área. Há pecado aqui. Então há este reconhecimento da igreja verdadeira. Quando a igreja não reconhece mais isso, ela está se distanciando do Senhor e ela está se tornando algo descaracterizado daquilo que o Senhor nos chama como igreja verdadeira. Versículo 32 vai falar ali, o apóstolo Paulo já vem citando, a partir do versículo 31, vem citando Gênesis capítulo 2, de um homem deixar seu pai e sua mãe e unir a sua mulher, e os dois se tornarem uma só carne. E aí 32 vai falar: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós falamos deste mistério da igreja, como funciona esse relacionamento de Cristo com a sua noiva, como algo, como o Senhor nos une com Ele, num relacionamento de intimidade, nesta ilustração de uma preparação para nos apresentarmos a Ele como povo. Nós como povo, como vamos refletir nisso, como temos nos apresentado, como estão as nossas vestes, como está a nossa pele, espiritualmente falando, tá, gente? Como está o nosso capricho, a nossa higiene espiritual, como nós estamos cuidando da nossa vida, como nós estamos tratando as nossas questões pecaminosas, as nossas falhas, como nós temos entendido que isso influencia a pureza da igreja. As pessoas têm esse cuidado, como a noiva, ela tem aquele cuidado, ela tem uma manchinha ali, vou ter que cuidar, vou ter que fazer um tratamento, vou ter que passar uma pomadinha, vou ter que fazer uma maquiagem, vou ter que colocar esse perfume para ficar bem cheirosa, vou ter que cuidar muito bem das minhas vestimentas para chegar perfeito no dia do casamento. É este zelo que a gente precisa ter com a igreja, com o Senhor, com o nosso noivo. Nós vamos nos apresentar a Ele como esta igreja gloriosa. Seguindo, todas as pessoas ao redor do mundo que professam a fé no Evangelho, em obediência a Deus mediante Cristo, de acordo com o Evangelho, e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de os santos, que se compõem a igreja visível, e todas as congregações deviam ser constituídas por pessoas assim. O que a nossa confissão fala aqui, que a igreja são aquelas pessoas que professam a fé no Evangelho
e que elas não destroem a fé, não destroem o testemunho com doutrinas erradas. Pessoas que verdadeiramente se converteram e que não se voltam para heresias, para negar o verdadeiro Evangelho, para negarem o caráter salvífico de Cristo, para não negarem a inspiração das Escrituras, para não colocarem nada além de Cristo como o nosso Salvador. Então estas pessoas fazem parte da igreja, fazem parte do corpo de Cristo, são chamados de santos. Lembrando que santos não se refere a pessoas impecáveis. As pessoas têm essa imagem, você se acha um santinho, né? Porque elas têm aquela imagem de o santo é aquele que não tem defeito. Todos nós somos pecadores. A Bíblia coloca como santos aqueles que são separados por Deus, que foram separados por Deus. Então a santidade tem a ver com você viver em santidade, você viver buscando a obediência ao Senhor, e não a questão de você não é pecador. Então aí ninguém seria santo nesse sentido. Não existe santo, não existiria nenhum nesse sentido. Não existe nenhum santo, porque todos pecaram, todos, exceto Cristo, todos pecaram. A santidade aqui diz respeito à separação. Fomos separados por Deus para vivermos para Deus. É assim que Paulo trata a igreja. Vejam Romanos capítulo 1, versículo 7. Essas saudações às igrejas que Paulo faz são tanto quanto padronizadas. E quando Paulo escreve às igrejas, ele escreve assim, Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então não cria aquela imagem, santo é aquela imagem que tem lá. Não, aquilo foi declarado por alguém que é santo. Não é isso. Não é isso que Deus quer de nós. Isso não é agradável a Deus. A Bíblia fala que e Paulo está escrevendo a uma igreja. Ele fala: vocês foram chamados para serdes santos. Esta é uma saudação de Paulo. É para toda a igreja, não é para os líderes, não é para um grupo seleto da igreja. Não, a igreja foi chamada para a santidade. Ela foi chamada porque ela é separada do mundo. Ela tem uma forma diferente de viver. São os santos, o povo de Deus são santos, que foram separados e consagrados para o Senhor. Olha que o apóstolo Paulo escreve também para a igreja de 1 Coríntios, da mesma forma. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios. Ele fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E os irmãos sabem que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Mas Paulo fala: vocês foram chamados para ser santos. Para isso que vocês foram chamados. Com todos os defeitos que vocês têm, com todos os pecados que vocês têm, mas vocês foram chamados para serem santos. E ele fala: aos santificados, que estão vivendo em santificação, estão santificados pelo Senhor, consagrados ao Senhor. Esta carta é a igreja. Esses fazem parte da igreja do Senhor, os santos. Então, quando você falar sobre santidade, você deve ter esta compreensão. Agora, quando uma pessoa vier falar para você: você se considera um santinho, saiba que esta pessoa não está tendo a mesma compreensão que a sua. A compreensão sobre a santidade dela é diferente da sua, na maioria das vezes. Ela vai, muitas vezes, estará falando de uma forma irônica para falar: você se acha perfeito, você acha que você não peca, você acha que você é melhor do que os outros. Não. Santidade diz respeito a isso. Santidade diz respeito a sermos consagrados para o Senhor e reconhecermos que somos pecadores. Mesmo as igrejas mais puras sobre a terra estão sujeitas a erros doutrinários e comprometimentos. Nós vamos ver até aqui
Hoje nós vamos pegar o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Já estamos em Corinto. Paulo escreve à igreja de Corinto, reconhece que ali existe uma igreja, existem pessoas santificadas, existem pessoas que foram chamadas para serem santas, mas é uma igreja que existem diversos problemas, muitos problemas. O apóstolo Paulo vai relatar divisões dentro da igreja. Capítulo 3 mesmo, ele vai falar que as pessoas são imaturas na igreja. Ele fala ali, eu queria falar a vocês como espirituais, mas vocês estão se comportando como crianças em Cristo, porque há ciúmes e contendas entre vocês. Há uma igreja aqui que é criança, que é molequinho ainda, que fica brigando por brinquedinho, que fica se dividindo, que acontece uma coisa ali e fala, estou de mal com você, Belém, Belém, estou de mal, nunca mais estou de bem. Age como criança. Há ciúme, contenda. Aqueles que têm um certo dom na igreja e falam, olha só, eu tenho esse dom, sou melhor que você, lero, lero, lero. Enquanto o outro fica chorando, eu não tenho esse dom, eu sou pior do que o outro porque ele tem. E o outro fala, é verdade, eu sou melhor que você. Várias outras questões ali, pessoas na igreja processando uma a outra, imoralidade sexual acontecendo dentro da igreja, e é neste ponto que a gente quer ver hoje, que existiam pessoas imorais dentro da igreja, e o apóstolo Paulo classifica essa imoralidade dentro da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O apóstolo Paulo está falando que existem coisas no meio de vocês, da igreja. Existem pessoas santificadas e existem santos, mas existem pessoas imorais no meio de vocês. Tão imorais como nem entre os incrédulos existe, nem entre aqueles que não professam a Cristo. Entre os pagãos, nem entre os pagãos tem esse tipo de coisa. De um homem possuir ali a mulher do seu próprio pai, provavelmente falando de uma madrasta, de um segundo casamento ali do pai, ou de alguma situação assim, onde o filho tem um relacionamento com a mulher do pai. Isso é uma coisa terrível, é pior do que uma pessoa do mundo. E quantas coisas terríveis nós ouvimos em igrejas hoje, falam, olha, isso aí muitas vezes nem no mundo acontece esse tipo de coisa. E olha que está feio no mundo. Eles falam, olha, é raro você ver alguma coisa desse tipo no mundo. O apóstolo Paulo está falando isso, cara. Vocês são igreja, mas isso não pode acontecer na igreja, porque não acontece nem no mundo, como é que vai acontecer na igreja? E aí o versículo 2 fala, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? O apóstolo Paulo fala, olha, vocês veem acontecendo isso, e vocês se vangloriam disso ainda. Ele está falando aqui, este se vangloriar, como se fosse no sentido, não, nós somos amorosos. Ele está fazendo algo errado, mas nós o amamos em Cristo. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Já ouviram isso? Vamos tolerar por amor, para não haver problemas no nosso meio. E Paulo fala, vocês não lamentam por isso, isso é um ultraje, isso é uma vergonha acontecer isso na igreja. Olha a atitude que Paulo fala para eles terem, porque havia uma passada de pano geral ali, por amor, por alguma coisa do tipo. Olha a atitude que o apóstolo Paulo fala que eles precisavam ter. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele fala que vocês estão deixando de disciplinar,
vocês estão deixando de mostrar que na igreja deve existir santidade. E vocês estão tolerando o pecado dentro da igreja. Não há disciplina na igreja. Já ouviram falar de igrejas que não, a gente não vai disciplinar, porque senão toda a família vai sair da igreja, porque senão a igreja vai dividir, porque senão as pessoas vão ficar ofendidas, então não vamos deixar passar, não vamos disciplinar. O apóstolo Paulo já chega falando, olha, pode entregar para Satanás, porque uma pessoa dessa, ela está fazendo coisa que é do diabo. Ela está agindo como um servo de Satanás, entregue para Satanás. E a disciplina, inclusive este tipo de disciplina, ela envolve não apenas um prejuízo ali. As pessoas acham que a disciplina não é um ato de amor, é muito pelo contrário. A Bíblia fala que a disciplina, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, que a disciplina é um ato de amor e para a recuperação. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que seja entregue para Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, para que haja a esperança de que essa pessoa um dia se arrependa do mal que ela está causando e ela seja castigada por isso, para que ela se volte para o Senhor. Existe uma posição acerca do texto lá de 2 Coríntios, que a pessoa foi restituída à igreja de Corinto, quando fala que essa pessoa deveria ser restituída no meio deles para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Aquele texto de 2 Coríntios, quando fala isso, boa parte dos autores, dos comentaristas, entendem que é esta pessoa que cometia esse tipo de situação, que ela havia se arrependido, que ela deveria ser restituída então ao corpo de Cristo. Nós percebemos aqui como a igreja, desde os primórdios, ela tinha essa tendência de passar pano, de não falar, de não disciplinar, de ter esse jargão de que Jesus não é o pecado, mas é o pecador. Mas o amor inclui disciplina, o amor inclui inclusive a exclusão. O fato de nós valorizarmos a igreja é quando nós entendemos que a disciplina é importante na igreja. A disciplina serve como purificação da igreja, para as pessoas compreenderem que a igreja é algo sério, que você não está aqui apenas para ser um número, para ser um membro arrolado, que você tem um monte de direitos e não tem deveres na igreja, e que você pode fazer o que você bem entender. Não, a igreja é o corpo de Cristo, e esta noiva deve ser muito bem preservada. E quando você vê uma sujeira ali, e quando você vê uma mancha, precisa ser tratada, precisa ser tirada. Não, vamos deixar, é só uma manchinha. E vai deixando outra manchinha, quando vê, está tudo rasgado, sujo, fedorento, caindo aos pedaços. E deixa de ser noiva, acaba virando uma prostituta. Aí você vai deixando cada manchinha e quando se vê já não é mais noiva. Aquilo ali não é noiva, é uma mulher da vida, que está lá no mundão. O apóstolo Paulo continua falando: não é boa a vossa jactância, vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A alusão aqui a fermento, a massa de pão, quando da instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento, em Êxodo, fez-se a festa dos pães asmos, a Páscoa e a festa dos pães asmos, onde era feito pão sem fermento, onde o significado do pão sem fermento é que você estava se livrando do pecado. E aqui novamente faz uma alusão, uma ilustração, falando, um pouquinho de fermento levando toda a massa. Você coloca ali um monte de trigo, água, e para aquela massa crescer, você não coloca 1 quilo de fermento, você coloca um pouquinho, uma colherinha de fermento. E ela incha toda a massa. Então ali a ilustração de Paulo é um pouquinho só vai fazer com que aquilo tome conta do todo. Mas é só uma coisinha, mas é só uma pessoa, vai contaminar o todo.